Olá, sejam bem-vindos todos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias da Ortopedia. E o tema é controvérsias no tratamento da epifisiólise proximal do fêmur. Quando tratar, que técnica usar, como manejar o quadril contralateral. Eu sou o Frederico Valim, do Rio de Janeiro, e vou ter o prazer aqui de conversar com os doutores Mariana Gonçalves Ferrer Oliveira, de Brasília, o Everly Rubele Valenza, de Curitiba, e o William Dias Belangeiro, de Campinas. Acho que são três aí dos maiores divulgadores da ciência na ortopedia nacional, né, pediátrica. Eu fico muito feliz de estar com todos aqui. Então, assim, para começar essa conversa, já que é uma doença que a gente se depara com uma certa frequência aí nos nossos adolescentes, eu acho que o que a gente vê com maior frequência no tratamento, e é o que a gente tem que saber, acho que como o beabá do tratamento dessa doença, é que a fixação in situ continua sendo o tratamento padrão, né, na maioria dos casos. E aí, acho que é começar essa conversa falando disso, né, assim, quem é o bom candidato, assim, para vocês, de repente começar pelo professor William, quem é o bom candidato, quem é o candidato que você, de repente, pensa que não vale a pena fixar in situ? Quando é que você indica, ou como é que é sua racional em relação a esse tratamento? Ok, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos. Eu acho que a fixação in situ, ela é um procedimento que nós fazemos praticamente em todos os pacientes, né? Quer seja um paciente com uma epifisiólise aguda, estável ou instável, ou mesmo aquele paciente que já tem uma epifisiólise crônica, ou uma epifisiólise crônica com uma aguda. Então, nós temos que fazer a fixação, porque nós temos que parar a progressão do escorregamento. E, eventualmente, você pode fazer, junto com a fixação in situ, uma correção de uma deformidade, ou uma osteotomia intertrocantérica. E, se você, porventura, for fazer uma osteotomia ao nível do calo, vamos dizer assim, uma abordagem de DAM modificada ou descrita por Gans, você também vai fixar a epífise, obviamente, porque você vai fixar a sua osteotomia. Então, assim, é um procedimento que a gente faz praticamente em todos os casos, né? Então, acho que seria essa minha colocação. Sim, sim, eu acho que a ideia é essa, né? Assim, continua sendo o padrão ouro, e eu acho que independente de quem você está tratando, você tem que ter essa ideia que o Dr. William bem passou aí pra gente. Mari, assim, a fixação in situ para você é uma urgência? Esse paciente, quando chega, você vai lá, bom, no meio da noite, vamos mandar brasa, ou tem alguma coisa que você pense, não, peraí, deixa eu estudar melhor, deixa eu marcar isso com um certo conforto maior? Bom, eu acho que a fixação in situ, ela não precisa ser uma urgência. A gente pode operar, por exemplo, chegou à noite, você pode operar de manhã cedo, né, de forma descansada. O mais importante, eu acho fundamental, é ter o diagnóstico, né? Porque a gente sabe as consequências de um diagnóstico, que um diagnóstico não feito no momento certo pode causar. Eu acho que o mais importante é ter o diagnóstico e a fixação deve ser feita por alguém capacitado. Não precisa ser feito às pressas, por alguém, de repente, que não tem experiência, porque apesar de ser considerado, não, é só passar um parafuso, não é só passar um parafuso, ela pode ter milhares de complicações na passagem do guia, às vezes o paciente que é muito obeso, você vai mudar a incidência, fazer um RAM, fazer um perfil, quebrar o guia lá dentro. Então, tudo é possível acontecer. Então, tem que ser por alguém que realmente saiba fazer e pode ser feito de manhã, né? Desde que, por exemplo, se for uma epifisiólise estável, você vai internar a criança e fazer de manhã cedo, sem problemas. Mesmo no caso de uma instável, você faz de manhã cedo, né? Eu acho que dá para fazer descansado. Isso a gente está falando dos casos agudos leves, né? A gente não está falando de outros que precisam fazer uma redução, apesar de que você faz o DUM mesmo com algumas semanas, né? Eu acho Mas que o a ideia ideal é que seja feito para alguém capacitado. eu acho que a ideia é muito importante isso, né? Tem alguns trabalhos aí que falam, né, sobre a importância de
de estar não necessariamente num centro, mas com uma pessoa que tem o costume de fazer, né? Eu acho que isso qualquer cirurgia, né? Qualquer cirurgia, se você pega um dia, vou fazer essa cirurgia que eu li aqui um dia, a chance de dar problema é muito maior do que o cara que está fazendo aquilo com hábito, né? E aí me pergunta pro Evelyn, assim, como é que você prefere fazer isso, assim, independente do momento que você está fazendo? Você faz na mesa, você faz fora da Então, mesa, faz diferença, que parafuso, como é que você faz, cara? eu faço sem, não na mesa de tração, faço na mesa radiotransparente, podendo ser que alguns casos crônicos que o problema de você colocar na mesa de tração é que às vezes você reduz e o que você não quer fazer é reduzir, né? Certo? Então, casos crônicos, você até pode colocar na mesa de tração que facilita o perfil. Mas eu faço na mesa radiotransparente. Tomo cuidado bastante quando vou fazer o perfil, porque acaba entortando o fio guia, né? E daí é aquela dificuldade para você passar, e às vezes quebra aquele fio guia. Os pacientes são pacientes mais obesos, têm uma certa dificuldade para fazer o perfil. E quando eu procuro colocar normalmente um parafuso só, certo? Quando é fixação só in situ mesmo, um parafuso. Dois parafusos só quando eu vou fazer algum tipo de redução, né? Tipo o Doom ou Dan ou Parche, daí eu coloco às vezes dois, mas na fixação in situ normalmente com um parafuso e eu coloco a rosca, eu gosto de fixar com a rosca 16, não com a rosca 32. Isso é uma questão interessante, né? Porque, primeiro, tecnicamente, é isso que você falou, né? É muito comum você entortar o fio quando você faz a rã, então botar na mesa pode ser interessante por isso, mas por outro lado tem que ter a mesa, por outro lado você tem o risco de reduzir, então tem que pesar isso aí. Eu acho que os implantes também ajudam quando você vai usar e eu particularmente acho que os implantes mais robustos, né, o 7.0, às vezes o 7.3, dependendo da fábrica, né, eles te dão um fio guia mais forte, que te permite, né, Perfeito. manipular melhor. Esse fio guia mais forte eu peço de uma empresa que tem esse fio guia mais forte normalmente. Isso eu acho que é muito legal, né, assim, muito importante. E, e aí falando assim, quer dizer, diga, doutor William. Frederico, não, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu acho que isso tudo é muito importante e eu não faço o Lowenstein, eu não faço o Frog durante a cirurgia. Eu acho que isso é uma coisa que tem que chamar atenção, porque é um risco altíssimo de você entortar o fio. Mesmo que você entorte pouco, na hora que você colocar a broca canulada, ela te corta o fio dentro do colo do doente. Então, não faça o Lowenstein. Então, assim, ou para você fazer, você tem que ter um perfil. E o perfil eu faço colocando a perna do outro lado na perneira e faço um cross table. Então, a minha rotina é fazer um cross table em todos os doentes. Eu levanto o doente, coloco lençóis embaixo do tronco do doente, da bacia, para levantar o doente da mesa de rádio transparente. E aí eu coloco a ampola, faço antes de iniciar o procedimento, AP, perfil, e vejo um cross table, que eu acho que isso é mais seguro, né? Fazer o Lowenstein, mesmo que você use um fio grosso, você pode tentar isso fazendo um fio de maior espessura, etc. Mas ele pode entortar um pouquinho. E se ele Sim. entortar um pouquinho, na hora que você entrar com a broca corta para frente, ela pode cortar o teu fio. Então é uma experiência que é muito desagradável. E eventualmente ela faz aquela combinação, que ela empurra e corta, né? E Então ela corta. empurra o fio para dentro da articulação e depois corta. Beleza. Isso é Então uma realmente beleza. é uma dica excelente, né? Você fazer o cross table, bota lá uma perneira ginecológica, né? Alguma coisa Isso. do outro lado para te ajudar nesse sentido, né? E aí quando fixado, no pós-operatório, como é que você gerencia esse paciente? Doutor William, de novo aí, voltando. Ok. Normalmente o doente ele tem um quadro de dor, né? E essa dor pode ser uma dor mais ou menos intensa, né? Vamos falar de uma situação em que ele tem um escorregamento epifisário, que pode ser um escorregamento agudo ou não, instável ou não, mas de qualquer modo, o que eu costumo fazer é deixar o doente deambulando com duas muletas. Então eu não libero ele para carga total imediata. Eu faço a fixação in situ e coloco ele para andar. E carga eu dou para o doente. Não deixo ele que nem uma garça com a Uhum. perninha levantada.
ele pode apoiar, mas eu dou carga parcial com 2 muletas e vou acompanhando a redução do quadro álgico, né? E nos retornos, avaliando a mobilidade, porque a dor começa a desaparecer mais rapidamente, a mobilidade começa a melhorar, e aí eu vou seguindo com o paciente. Em geral, eu mantenho ele assim nessa situação, claro que depende do caso, obviamente, mas nos casos mais comuns eu deixo isso por mais ou menos umas 6 semanas. E depois eu libero o doente para carga. Maravilha. E aí, aproveitando assim, no mesmo paciente, né, vamos dizer que a gente pega lá aquele paciente que chegou com um lado escorregado, e não é raro a gente ter o escorregamento do outro lado em algum momento, né? E a Mari já teve algumas publicações aí nesse sentido, né? E quem é o paciente que você escolhe, Mari, para definir que você vai fixar o outro lado, profilaticamente, ou que você vai acompanhar de perto esse outro lado? Quem é esse paciente para você? Sabidamente, os pacientes que têm doença endocrinológica documentada, né, como doenças da tireoide, doenças gonadais, a gente já sabe disso. Eventualmente, os pacientes que têm alterações socioeconômicas, que a gente sabe que podem não voltar, especialmente quando eles são mais jovens, que a gente sabe que tem uma chance maior de ter um escorregamento. Nos trabalhos que a gente publicou, tem alguns parâmetros, né, que podem ser usados. Nesses trabalhos, a gente usou parâmetros para mostrar pacientes que tiveram o escorregamento do outro lado e o que havia de diferente nesses pacientes que a gente poderia documentar. Eu confesso que de rotina a gente não acaba não fazendo isso, medindo, né, os parâmetros para falar, olha, esse paciente possivelmente vai escorregar. Mas é um ponto para a gente tomar atenção e que eu tenho feito agora mais recentemente, né? Nos últimos 2 anos, 3 anos, talvez eu tenha mudado um pouquinho e eu fico acompanhando bem de perto. Às vezes, mesmo quando tem um parâmetro, eu não faço a fixação profilática, mas eu informo a família que pode ser que tenha um escorregamento e a gente tem que ficar de olho, né? Mas já me aconteceu também em pacientes. Hoje a gente tem, assim, alguns pacientes com distúrbios como TEA, né, o autismo, ou outras alterações aí do neurodesenvolvimento, e que eu acabo fazendo, sim, também a fixação profilática. Então, eu já tive, por exemplo, irmãos autistas, ele tinha 10 anos quando eu fiz a fixação, e o irmão escorregou exatamente 11 meses depois. E aí eu fiz a fixação e já fiz a fixação dos 2 lados. Um tinha 10 anos completos e o outro tinha 10 anos e 11 meses. Então, eu já fiz a fixação dos 2 lados, porque havia, enfim, eles eram obesos e com um quadro que foi até muito difícil colocar dentro do centro cirúrgico, a gente teve que conter a criança para entrar e aceitar receber, enfim, a anestesia. Então, nesses quadros, eu sim opto pela fixação do outro lado, porque eu sei que vai ser sofrido e difícil colocar depois essa criança no centro cirúrgico. Então, nesses casos, sim, eu adoto a fixação profilática. E também nas crianças muito jovens, né? Então, nas crianças abaixo dos 11 anos, especialmente nos meninos abaixo dos 11 anos também maturos, eu faço a fixação do outro lado. Eu sei que, eventualmente, pode ser isso controverso, mas eu opto por fazer sabendo que pode escorregar do outro lado. Eu acho que é isso, né? A maturidade é um parâmetro que a gente tem que ficar de olho, né? E o Evelyn, você usa, assim, alguma dica, tipo, radiográfico, né? Como é que a gente fica, às vezes, a maturidade desse cara vai ser pela idade, vai ser pelo Então, Tanner, vai ser pelo raio-x? Então. O que você acha que vale? O cara que tá vendo aquele paciente ali na primeira vez, Então. de repente, como é que ele seguia? Para ser controverso, então, se fez, né? Eu uso sim. Quando o paciente, fora esses pacientes que a Mari falou, se o paciente tem a cartilagem trirradiada aberta, eu fixo outro lado. Legal. É fácil, não tem muito negócio. Ele tem a cartilagem trirradiada aberta, eu vou fixar outro lado. Eu acho que eu me arrependi do contrário antes. Agora, depois eu não me arrependi. Até agora, graças a Deus, não tive nenhum problema. E queria ouvir de vocês todos, assim, hoje em dia a gente tem visto aí uma nova moda na medicina, que é a suplementação de GH, né? E eu não sei se essa realidade vocês veem aí onde vocês moram também, mas assim, aqui no Rio é uma loucura quanta gente está fazendo GH. E aí eu tenho visto, assim, já operei alguns pacientes mais velhos, né? Inclusive um paciente há pouco tempo atrás com 15 anos, com uma epifisiólise, por conta, isso fazia suplementação de GH. Então, um menino com 15 anos, teoricamente ele meio fora da faixa,
Eu queria ouvir de vocês se vocês têm visto isso também, e se isso pode ser um fator que você use, de repente, como para fixar profilaticamente o outro lado. Quer dizer, eu não encaro dessa forma, mas assim, hoje eu tenho visto isso com uma frequência que eu estou começando a me preocupar. Então, professor William, que o senhor tem visto aí em Campinas? Eu tenho visto também, Frederico. Eu tenho também observado que isso aumentou muito aqui em Campinas, onde eu vivo. É uma coisa que me surpreende. Muitos pacientes, em geral, a gente acompanha esses pacientes, e muitos deles são encaminhados aqui para mim, para fazer vamos dizer, um screening, uma avaliação do quadril da criança, quando ele vai começar o GH. Eu oriento os pais, né? E eu também sigo, assim, como parâmetro radiográfico, eu uso a cartilagem intrarradiada aberta, né? Quando eu tenho escorregamento de um lado, se o outro lado está com a cartilagem aberta, em geral eu também tenho uma tendência a fixar. Claro, levo em consideração a idade da criança, né? Qual o potencial ainda de crescimento, mas esse é um parâmetro que eu também uso. Agora, eu não tive casos ainda com pós-uso de hormônio que eu precisasse fazer a fixação de uma epifisiólise de uma criança maior. Essa experiência que você teve eu ainda não tive, né? Mas eu acho que seria uma coisa a se pensar. Acho que se eu tiver um caso desses, de uma criança dessas, eu acho que eu vou propor a fixação bilateral, viu? Assim, eu particularmente tem um trabalho interessante que depois eu de repente mando o link aqui para compartilhar, que foi um multicêntrico grande que pegou não sei quantas mil crianças lá na América do Norte, e o que eles viram foi que tinha uma relação interessante entre a suplementação de GH ou não, com a ocorrência da epifisiólise, e também na quantidade de GH. Então, um paciente que fazia suplementação maior tinha mais chance de escorregar do que os que faziam GH em doses menores. Então, parece existir essa relação. É lógico, é um trabalho retrospectivo, tem todas as questões relacionadas aí de viés, mas é uma dica assim, que parece que pode ser verdade. Então, acho que vale o alerta para a gente Claro. ter em mente, né? Então, seguindo em relação a esse paciente, quer dizer, a gente falou do paciente que é bom para fixar in situ, e quem que não é, né? Assim, Evelyn, quem é o paciente que você acha, cara, não vale a pena eu fixar in situ esse cara? Grave, epsilise grávida. Quando a epsilise é grávida, aí eu começo a diferenciar daí se ela é estável, mas a epsilise a grave eu posso até fixar in situ, mas não vai ficar assim. Posso até fixar in situ e vou planejar o tratamento, o segundo tratamento. Esses são os pacientes que eu não vou só fixar in situ. Moderada é bem discutível, daí depende de quanto tá. Mas o que Se a com FIS está certeza eu aberta ou vou, não? se a FIS está aberta ou não, porque os trabalhos mostram que mesmo a leve, quando tem um deslizamento, vai acabar machucando a cartilagem, né? Depois de 3 semanas machuca a cartilagem. Então, a moderada, vou propor uma fixação in situ e um segundo tratamento, e a grave, normalmente eu faço um tratamento tentando uma redução. Mari, você pensa parecido? Assim, se você não indica a fixação in situ, o que você prefere nesse paciente? Vamos dizer que seja uma epifisiólise instável que chegou para você naquele momento ali, tem, sei lá, 24 horas de evolução, né, para tentar não criar muita controvérsia. Então, nos casos graves agudos, então, né, foi naquele momento que aconteceu, eu acho que a indicação é um bom caso para fazer o DUM, né, para fazer uma redução da cabeça e a fixação dessa cabeça, e a gente consegue restaurar, de fato, a anatomia. Nos casos que já tem mais tempo de evolução, aí já fica controverso, né? Você pode fazer o DAM modificado, pode fazer sabendo e informando a família que tem uma chance maior de necrose, ou fazer a fixação e fazer a osteocondroplastia e uma osteotomia corretiva subtrocantérica. Se a pessoa tiver habilidade e for apto a fazer o DAM. Agora, nos casos que a pessoa está num local que não tem uma pessoa capacitada para fazer o DAM naquele momento, naquele dia ou no dia subsequente,
para os casos agudos. Então, eu acho que o mais indicado e sem risco é fazer a fixação e depois fazer a correção com as osteotomias corretivas, osteocomoplastia e osteotomia. Eu acho que é mais seguro para a cabeça do fêmur e mais seguro para o paciente, para o cirurgião. Não se arriscar onde não tem experiência. Professor William, o senhor também, quando pega esse paciente, vamos dizer que o senhor acha que só a fixação in situ não é uma boa. Qual é a sua técnica de escolha? Tá. Eu acho que aí a gente pode separar talvez três situações, né? Uma que você tem o escorregamento, mas não tem instabilidade, né? E aí você vai ver o grau de escorregamento e vai ver se a fixação in situ pode ser o tratamento definitivo ou não. Eu normalmente testo com o doente no centro cirúrgico, se é uma epifisiólise estável, né? Eu testo no centro cirúrgico com cuidado, com o doente anestesiado, a rotação interna do quadril. Então, se essa rotação interna do quadril ela é muito pequena ou menor do que 15 graus, provavelmente o escorregamento é importante e o meu resultado não vai ser muito bom em relação a só a fixação in situ. Não significa que eu não faça, eu faço a fixação in situ e depois eu programo a correção. Os casos, por exemplo, de epifisiólise instável, que são raros, mas eventualmente você tem, eu prefiro ainda reduzir essa epífise com muito cuidado e fixar in situ o mais rápido possível e fazer a drenagem da cápsula. Então, eu descolo anteriormente, depois que eu fixo, eu faço com uma trefina, um descolamento anterior da cápsula para drenar o hematoma depois de fixada, mas eu reduzo ela com muito cuidado e aí, para mim, isso é urgência. Chegou, eu ponho no centro cirúrgico o mais rápido que eu posso, reduzo com muito cuidado, pessoalmente sou eu que faço, não é mesa de tração nem nada, é mesa radiotransparente, faço a fixação e levo aonde eu acho que pode chegar, quer dizer, não chegar a corrigir tudo não, é levar aonde a epífise permite, faço a fixação e descomprimo a cápsula anterior como numa fratura de colo numa criança. E aí eu acompanho a criança. Existe um risco de necrose? Existe. Mas eu acho que a manipulação disso, com bastante cuidado, eu acho que é boa. E você sai de uma situação gravíssima para uma situação muito menos grave. E se não houver necrose, depois você planeja a correção com osteotomia. Particularmente, eu tenho uma experiência com a cirurgia de Ganz ou a cirurgia de Damm modificada, ou o que seja, e na minha mão ela chega a ter uma incidência de 20 a 20 e poucos por cento de necrose. Eu não consigo ter os resultados que os suíços têm, eu não consigo ter o resultado mesmo pessoal lá de Boston. Eu tenho uma incidência de necrose que me preocupa, porque eu acho que 20% de necrose não é uma coisa pequena. Quer dizer, tudo bem que às vezes a necrose não é tão grave, mas ela não é uma coisa, não é uma complicação que me agrada ter e acompanhar o doente. Então, eventualmente, eu planejo isso e eu faço muito a osteotomia intertrocantérica de Inhauser, se for uma situação dessas que realmente precise. Assim, eu particularmente, como eu acompanho os doentes já há muitos anos, eu tenho doentes há muito tempo, quer dizer, eu acho que escorregamento epifisário não fica bom em ninguém, né? Nem no grau 1, nem no grau 2, nem, muito menos no grau 3, nenhum fica bom, porque em todos você vai ter impacto, em todos você vai ter artrose precoce. Alguns vão ter artrose com 30 anos, outros vão ter com 50. Mas eu acho que é uma doença que a gente ainda não tem uma solução ideal. Eu acho que a ideia é essa, né? Assim, o que a gente sabe dessa doença é que ela vai causar essa degeneração articular, né? No médio e do longo prazo, né? E isso, tu falou em relação à necrose, é interessante porque se a gente olha o trabalho do Loder, né? Que foi quem falou dessa coisa do estável versus estável, ele falava de 47% de necrose nas instáveis. Mas Acho que ele era não tinha 37, não era, Frederico? 37%. Era 47, mas é porque ele não 47? diferenciava, ele não tinha, eram vários centros, tinha gente que abria, tinha gente que fazia fechado, e aí teve o pessoal do Dupont, não lembro que ano, 2000 e pouco, eles fizeram o quê? Eles pegaram só pessoas que foram fixadas in situ, instáveis, e aí eles viram, assim, a real, vamos dizer assim, incidência da necrose é de 20, 22%. Isso. Então, eu acho que se você faz um tratamento que, pô, restabelece a anatomia e que tem 20% de necrose, você está trazendo um benefício enorme para esse paciente. Claro. Apesar de ser um número alto, né? Porque a doença é ruim. Mas então, acho que mais isso ou menos não tá mal, você vai não. ter
quando você faz uma ostomia, tipo DAN ou DAN modificado, ou o que seja, o GANS, né? Como foi descrito. Sim, sim, exatamente. Então é um tratamento que é bem legal, né? E em relação, assim, e aí a gente fala das osteotomias subtrocantéricas, intertrocantéricas, e aí eu queria também ouvir da experiência de vocês, porque eu particularmente vejo que também não é um problema, uma solução sem risco, sem problemas que vem dela, né? Então, assim, eu vejo muito condrólise, eu vejo muito a degeneração articular precoce, porque, assim, o problema já estava ali há algum tempo. Mari, na sua prática, assim, nessas osteotomias mais baixas, qual que você prefere assim, a experiência que você tem é parecida com isso? Assim, você vê que elas realmente também não são aquela maravilha? Então, aqui o problema é que eu opero com cirurgião de quadril. E aí ele fica o tempo todo assim, mas você vai me alterar a anatomia do fêmur proximal, sendo que esse paciente com certeza no futuro vai precisar de uma artroplastia? Eu falo, bom, então a gente precisa chegar num consenso, né? Porque é uma preocupação que eu tenho é realmente alterar a entrada trocantérica para depois, futuramente, como o doutor William disse, às vezes esse paciente vai precisar de uma artroplastia com 30 anos, com 40 anos, 50, a gente não sabe. Mas a doença está ali e a gente precisa dar uma solução. Atualmente, se eu pego um paciente que foi feita a fixação em situ, eu preciso fazer a correção, eu faço uma osteotomia flexora derrotatória e a osteocondroplastia. Mas eu sei que realmente não é a melhor situação para depois, enfim, para que depois tenha a entrada da prótese, né? A gente altera ali aquele trocânter, né? Mas é a minha opção, né? É a minha opção. Alguma dica, Evelyn, assim, para tentar não atrapalhar tanto a vida do cara que vai fazer a prótese? Mas, assim, você tem que fazer um pouquinho mais alto, não tão subtrocantérico, você faz um pouco mais quase transtrocantérica, você faz uma deformidade um pouco menor do fêmur proximal. Eu fazia só o Weinhauser no começo, quando eu comecei a fazer só o Weinhauser. Daí, melhorando com a cirurgia preservadora, eu vi que os pacientes, mesmo com o Weinhauser, ele melhorava o movimento, mas ele continuava tendo impacto. Então, quase sempre hoje, quando eu vou fazer a osteomia flexora e derrotadora, hoje eu derrodo muito mais do que eu faço a flexão. E daí eu sempre faço associado à osteocondroplastia, que eu acho que é o que dá resultado mais a longo prazo. E se você conseguir 50 anos, Mari, tá excelente, né, cara? Eles que façam a prótese depois de 50 anos, que já estamos no lucro, né? E qual via que vocês preferem para fazer essa plastia da cabeça? Anterior, anterolateral? Luxação controlada. Faço luxação controlada. Faço luxação controlada, daí eu acho que fazer a osteomia em decúbito lateral, dá para fazer, eu fazia bastante, agora eu tombo ele, faço um flop e ele cai, e daí fica um pouco mais fácil fazer a flexora derrotadora meio lateral. Maravilha. E o Dr. William provavelmente teve mais essa visão do que a gente, né, por questões geracionais. A gente está falando do DAN modificado. O senhor chegou a ver ou a fazer o DAN tradicional? Como é que foi isso? Essa experiência? Fiz o DAN. O problema que eu acho mais crítico, quer dizer, o DAN eu também tinha uma incidência de necrose e eu parei de fazer por um tempo. O DAN, quando eu tive possibilidade de estagiar com o professor Weber, lá na Suíça, o Weber ele não fazia essas técnicas, ele fazia o Weinhauser. Só que aí, quer dizer, o Weinhauser tem várias interpretações do Weinhauser, né? Quer dizer, eu aprendi lá com ele fazer um Weinhauser, e o Weinhauser é mais ou menos isso que o Weber está falando. Você tem que fazer ele alto, ele é proximal, ele é intertrocantérico. Uma coisa que a gente não deve fazer é a ostomia subtrocantérica. A ostomia subtrocantérica, ela aumenta muito a pressão intraarticular. E se você vai fazer subtrocantérico, você tem que fazer um encurtamento relativamente importante da sua diáfise para evitar essa complicação. E ela deforma mais, porque quanto mais distante você está da deformidade, maior é a deformidade que você produz.
Então, quando você faz essa ostomia mais proximal, você consegue realmente ter uma correção melhor, e acho que a derrotação é extremamente importante. Uma outra ostomia que eu fiz foi a do Kramer, por um tempo longo, que eu não sei se vocês chegaram a ter possibilidade de conhecer, mas essa ostomia de Kramer era muito interessante, porque você tirava uma cunha da base do colo. Então, era na Uhum. região intertrocantérica, fazia uma cunha, era uma cunha anterior e superior. E com isso você trazia a cabeça para frente e valgizava um pouco. O único problema dessa ostomia é que ela servia para casos leves ou pouco moderados, leves, né? Porque se você tivesse que fazer uma correção grande, você encurtava o colo e o quadril subluxava, porque você perdia o braço e a alavanca do glúteo médio. Às vezes você era obrigado a fazer a ostomia do grande trocante e baixar o glúteo médio, né? E com a ostomia do Dan, a ostomia, ele não fazia um encurtamento, né? Então, esse era o grande problema. Então, a gente tentava, quer dizer, o que eu tinha aprendido isso era com o Carrison. Você fazia a ostomia e com o Carrison você ia entrando e cortando, comendo a cortical posterior. Todinha, 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 para poder, na hora que você virasse a epífise, você não produzisse tanto impacto. Mas mesmo assim, eu acho que os resultados são, assim, perigosos, né? Então, acho que É. associar uma ostomia de encurtamento no colo, encurtar um pouquinho o colo, talvez seja também uma alternativa para isso, né? Eu acho que é interessante porque eu tava vendo, eu fui no Congresso Europeu esse ano e teve uma apresentação do pessoal da Inglaterra, de Leeds, que eles estavam mostrando os resultados da osteotomia de Dan mesmo, ainda hoje, e foi impressionante, porque eram 75% de necrose nos casos instáveis e 44% de necrose nos casos estáveis. Eu falei, Era isso. caramba, e você apresenta isso pra quê, né? Então, É. assim, eu acho que se Não, houve era uma uma catástrofe, modificação, era uma catástrofe. exatamente. Então, Não, se houve uma modificação, talvez ela tenha eu tido alguma abandonei razão, né? porque não tinha condição, mas era 50% de necrose, né? Né? Mas legal. Então, assim, é interessante a gente ver que as técnicas mudaram, mas assim, o feijão com arroz continua sendo basicamente o mesmo, né? A gente tem opções para casos específicos, mas eu acho que a grande maioria dos pacientes vão ser candidatos para fixação in situ, e isso é o que a gente tem que saber fazer bem feito, porque não pode, não é raro a gente ver fixações in situ que tem complicações, né? E eu ia mostrar, na verdade, um caso aqui de uma fixação profilática com necrose. Assim, Claro. coisas que a gente não imagina que podem acontecer e podem. Então, saber fazer bem feito, ter essa questão de estar com um material ok, com a sala bem preparada, com a sua equipe toda a postos, quer dizer, não fazer necessariamente correndo, a não ser que você vá fazer o parche, como o professor William falou, que aí é uma técnica que exige realmente uma velocidade maior no atendimento. Mas eu acho que no final das contas o tratamento da doença, que é a doença mais prevalente no quadril do adolescente, continua tendo aí esse feijão com arroz aí como sendo muito importante. Acho que a gente chegou ao final do nosso tempo, infelizmente. Muita coisa para conversar, conversa Agora que boa. a conversa está ficando boa, né, Frederico? Então eu queria agradecer aos meus colegas aí debatedores e dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. E aos que estão participando aí com a gente, né, dizer que vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e todas as edições estão disponíveis no site da sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Então a gente se vê no próximo episódio. Até logo.